nossos corações. Fiquem atentos, amém? Amém. Graça e paz, igreja. Shalom. Manishima. Laila Tov. Amém? É muito prazeroso, né? Estar aqui para poder ministrar a palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender uma coisa nova. E eu amo aprender coisas novas. Ô André, desliga para mim esse ventilador, fazendo favor. Só um. Amém. Abram a Bíblia de vocês no livro de Mateus, no capítulo 17, no versículo 14, nós vamos ler do 14 ao 22. Mateus, capítulo 17, versículo 14 ao 22. Amém? Diz assim: Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha compaixão do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhe digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, estou aqui, Senhor Jesus, para ministrar a porção da Tua palavra. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, Pai, com o Teu Espírito Santo. Senhor, falar, Senhor, aos nossos corações nesta noite. Nos ensinar, Senhor, o novo do Senhor, Pai. E obrigada, Senhor Jesus, por me colocar aqui, Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, para ministrar. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Yeshua, a Machia, em nome de Jesus. Amém. Olha, nós vamos hoje aprender um pouquinho, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou estar falando, para vocês entenderem essa ministração. Amém? E também quero trazer para vocês hoje uma palavra de motivação. Eu creio que todos nós precisamos, né, de uma palavra de motivação. Eu preciso. Nós precisamos ter comprometimento com a palavra de Deus, tá? Nesse texto, Jesus está ensinando os discípulos a ter incentivo e comprometimento. Jesus está ensinando os discípulos a ter incentivo e comprometimento. Amém? Aqui Jesus está falando sobre o comprometimento da fé. A fé, meus amados, está relacionado com o comprometimento nosso. Tanto que Deus fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, a convicção daquilo que espera e que ainda não aconteceu. Só de você esperar e saber que vai acontecer, isso é fé. Amém? Quando Jesus fala para os discípulos
Se vocês tiverem fé, como o tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a este monte: mude-se daqui para lá e ele mudará. Jesus está falando que a fé é o conteúdo de perseverança e persistência e comprometimento. Para você entender o que Jesus está dizendo, aqui nesse texto nós acabamos de ler, sobre o monte sair do lugar e ir para o outro lugar, eu pergunto a vocês já viram ou já ouviram alguém dizer, desde quando Jesus subiu aos céus, que pela fé o monte foi transportado? Alguém já ouviu isso ou já viu? Eu nunca vi, nunca ouvi. Alguém falar assim: nossa, uma fé tão gigante que a pessoa teve que transportou os montes. Eu nunca ouvi isso e nunca vi. Amém? Então, do que Jesus está falando? O que ele queria dizer? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para o monte: sai daqui, e ele vai para lá, e o monte vai? Para a gente entender o que Jesus está falando, vamos voltar ao versículo 14, que nós lemos. E a partir desse versículo, nós vamos imaginar esse cenário. Nós vamos imaginar o que estava acontecendo ali. Estava acontecendo que existia um jovem endemoniado, e o pai desse jovem estava muito desesperado, ele estava desesperado ao máximo. Quando ele chega perto de Jesus, esse homem já chega de joelhos, ele já chega se prostrando diante do Senhor. E ele pede socorro para Jesus. Olha, meu filho está endemoniado, e eu levei eles até os discípulos do Senhor, mas os discípulos não conseguiram fazer nada por ele. E meu filho, ele se joga na água, ele se joga no fogo, e eu preciso, e eu peço para que o Senhor tire o demônio dele. E Jesus, ali na mesma hora, Jesus orou e Jesus expulsou aquele demônio que estava nesse jovem. Aí os discípulos vão até Jesus e perguntam em particular: mas Jesus, por que nós não conseguimos tirar o demônio dele? E aí Jesus responde: por causa da pequena fé de vocês. Em verdade vos digo que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte: saia daqui, e ele vai sair. Se nós formos ver na nossa perspectiva do Brasil, você não vai entender esse texto, tá? Se nós formos ver esse texto com o nosso conhecimento da nossa cultura, do Brasil, nós não vamos entender esse texto. Mas se nós formos ver com a expectativa do país de Israel, nós vamos entender esse texto. Amém? Glória a Deus. Se você nunca vai ver isso acontecer, né? De uma pessoa falar assim, a pessoa pode ser a pessoa mais firme, que ela não, se ela falar, sai daqui esse monte, o monte não vai sair. Nós nunca vimos uma coisa dessa acontecer na história. Então, do que Jesus estava se referindo? O que ele estava querendo ensinar para os discípulos e ensinar para a gente hoje. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio desse menino.
E Jesus estava ensinando para os discípulos ali, para nós hoje também, sobre a perseverança e o comprometimento. Você só vai entender tudo isso na perspectiva de Israel, como eu disse. Se você for olhar para as nossas perspectivas do nosso Brasil, você não consegue entender, não. Você tem que entender duas coisas do país de Israel. Guarda aí. Primeiro ponto. Você tem que entender de qual montanha Jesus está se referindo. Amém? Segundo ponto. Você tem que entender por que ele compara a fé ao grão de mostarda. Tá? Nós temos que entender por que ele compara a fé com o grão de mostarda. Jesus, ele era rabino. Amém? A gente não pode se esquecer jamais disso. Ele também era mestre dentro da cultura judaica. Então, Jesus era rabino e era mestre da cultura judaica. Um rabino, dentro da cultura judaica, ele ensina o tempo todo. Ele ensina quando estamos sentados, ele ensina quando está sentado, ele ensina quando está andando, ele ensina quando está comendo, ele ensina quando está dormindo, quando está indo dormir, perdão. Ele ensina quando está caminhando. E assim que o rabino ensina com todos os recursos disponíveis que ele tem em mãos. Está dando para entender? Nesse caso, Jesus estava usando a geografia para ensinar sobre a fé para esses discípulos. Os discípulos perderam a guerra com esse menino. Eles não conseguiram mandar o demônio embora. Por que Jesus está comparando a fé com o grão de mostarda? Isso é uma coisa muito importante. Primeiro, para os discípulos, aquela situação de expulsar demônio daquele menino foi impossível. Sabe quando nós fazemos algo e nós temos que fazer, mas para a gente é impossível? Foi isso que aconteceu com os discípulos. Era impossível eles expulsar aquele demônio naquele momento. Olha, a fé pode liberar para você situações muito difíceis. Porque a fé é o fundo, firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Todo mundo sabe disso. Então, nós vamos entender aqui agora. Jesus é um rabino. Ele ensinou com os recursos que tinha disponíveis ali. Jesus estava na Galileia. Lá na Galileia, gente, aonde se vê a cultura, você vê a agricultura em Israel, em todo o país. Mas na Galileia, a agricultura é mais forte. Os judeus, na época de Jesus, entre o seu próprio povo, eles, na sua grande maioria, são agricultores. A gente vê falando na Bíblia, né, sobre joio, sobre trigo e tantas outras agriculturas. A gente vê falando isso na Bíblia, né? O Senhor sempre traz, em alguns textos, a agricultura para nos ensinar. Jesus fala muito sobre o joio e o trigo. Ele fala muito em situações relacionadas com a agricultura. Porque era muito mais fácil para as pessoas ali daquela época compreender o que Jesus estava falando, compreender o que Jesus estava ensinando. Né? Então, Jesus fazia analogias do que estava fazendo. Então, vamos pegar esse lugar. Jesus era rabino, estava na Galileia. A Galileia era a maior região mais fértil de Israel para a agricultura. Jesus está falando ali para os agricultores e para com os pescadores. E hoje para com a gente. Na Galileia, a terra é composta de rochas vulcânicas. E isso faz toda a diferença para a gente entender o que Jesus fala
O que Jesus está falando sobre a questão da fé com o grão da mostarda. Primeiro princípio, a Galileia é de rochas vulcânicas. Segundo princípio, Israel, ele é um país pequeno. Para você ter ideia, Israel cabe 32 vezes no estado de Minas Gerais. Imagina como Israel é muito pequenininho. Como Israel é muito pequeno, muitas coisas que nós temos aqui no nosso Brasil, nosso país, como pequenos, para Israel é muito grande. Por exemplo, o Rio Jordão, se ele fosse aqui no Brasil, ele iria passar de um pequeno córrego. Já os nossos rios são gigantescos, né? Os nossos rios aqui são gigantescos. O Rio Jordão é um filete de água e ele nem é rio, mas em Israel ele é. Amém? Outro exemplo, o Mar da Galileia, na verdade, ele é um lago. Ele é um pequeno lago, mas para Israel ele é um mar. Está dando para entender? Pelo tamanho e pela proporção de Israel, ele é um mar. Assim como o Mar Morto também é um lago para nós, mas lá é um mar para eles. Então, tudo que para nós é muito grande, né? Para nós é pequeno, lá é muito grande para eles, porque o país é muito pequenininho. Assim como como uma serra para a gente, como a gente vê uma serra. Quem aqui já viu serra? Para a gente é uma serra, né? Para eles já são uma montanha. Entendeu? Para eles são montanhas. E nós já vamos entender qual é o monte que Jesus está se referindo. Não é como uma montanha como nós conhecemos aqui no Brasil, ou como nós pensamos, ou como nós imaginamos. Porque nós conhecemos montanhas, né? Quando nós pensamos em montanhas, o que você pensa aí? Né? Uma montanha bem grande, porque é o que nós vemos, é o que nós conhecemos. Mas em Israel, não. Israel é muito pequenininho. O que será esse monte que Jesus se refere? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, diz a ele, sai daqui, e ele sai. Como eles estavam na Galileia, e na Galileia era um terreno de rochas vulcânicas, é muito comum estar andando nas estradas e ver rochas vulcânicas esparramadas pelas paisagens. Às vezes são muitas pedras grandes, pedras que têm 1,65 m e pedras menores. Elas se juntam em montes, em pequenos montes. Junta uma pedra a outra, fazendo ali um monte. E é isso dentro da cultura judaica, é chamado de monte. Não é uma montanha como imaginamos. Gente, está dando para entender? Amém. Agora, olha o interessante. Por que Jesus está falando sobre o grão de mostarda? Agora chegou a hora. O grão de mostarda, lá na Galileia, é como erva daninha. Alguém conhece a erva daninha aqui? Ela aparece em todos os lugares. Não precisa se cultivar. Ele não precisa ser plantado. Ele apenas aparece em todos os lugares na Galileia. Por que Jesus usa esse monte, o grão de mostarda, para fazer analogia à fé? Essa analogia tem questão com a persistência, motivação para cada um de nós. O grão de mostarda, quando ele cai na terra, presta atenção, ele vai ser comido por a terra, a terra rochosa. Nessa terra cheia de montes, que são rochas vulcânicas, unificadas e juntos, quando o grão de mostarda cai embaixo da pedra,
tá? Dessa terra, vem aquele vento forte e empurra o grão de mostarda. Empurra. E normalmente o vento vai empurrando e ela vai para baixo das rochas. O grão de mostarda são diferentes de vários outros grãos. Quando nós vamos plantar alguma coisa, quando vou plantar alguma coisa lá em casa, eu tenho um monte de pezinho de tomate. Quando eu vou plantar os meus pezinhos de tomate, o que eu faço? Eu dou uma limpada ali, né? Se tiver algumas pedras, eu tiro e planto a sementinha do tomate. E deixo. Mas eu limpo o lugar para que a semente possa germinar e possa crescer, que nada possa impedi-la de crescer. Amém? Que nada atrapalhar de crescer. O grão de mostarda, ele tem uma perspectiva diferente. Por isso que Jesus usa o grão de mostarda quando vai por baixo da terra, dessas pedras rochosas. Ele tem uma característica muito diferente. Jesus está usando essa característica para falar com você e comigo nesta noite. Então, eu quero que você preste muita atenção. Esse grão de mostarda, quando entra debaixo da pedra, ele tem tudo para não crescer. Ele tem tudo para não germinar. Se ele fosse outro grão, ele poderia nem crescer. Mas como ele é o grão de mostarda, gente, o danado é persistente. O danado é persistente. É isso que Deus quer ensinar para nós hoje. Ele é persistente. Ele vai para baixo da pedra, ele começa a procurar caminho de luz. Olha só. Ele cai debaixo da pedra e ele vai se afundando, se aprofundando. E ali ele vai tentando encontrar a luz, o caminho de luz. E nessa busca incessante pela luz, ele vai crescendo, ele vai encontrando, ele vai persistindo incansavelmente. Ele vai tentando e vai criando raízes fortes para baixo da terra. À medida que ele vai tentando encontrar o caminho por cima, ele vai encontrando raiz, ele vai fincando a raiz por debaixo da terra. Gente, é uma explicação linda. E nós precisamos fincar as nossas raízes na palavra de Deus. Eu e você precisamos fincar as nossas raízes no conhecimento de Deus. Esse grão de mostarda, ele vai entrando para baixo, primeiro, vai se fincando, vai se agarrando à terra, ele vai começando a criar caule e mais grosso, cada vez mais grosso. Ele vai subindo e vai procurando a luz. Olha que coisa linda. Mas embaixo da terra ele está muito firmado. Ele vai crescendo forte. Ele começa, e a força do grão da mostarda, que já está firmada em um arbusto, ele começa a empurrar esse pequeno monte de pedras que está em cima dele. Ele começa a empurrar e vai crescendo e vai empurrando. Amém? Ele vai empurrando. Eu pedi para o André, eu peguei essa foto, achei essa foto, para vocês entenderem melhor. Aqui é uma árvore de mostarda, tá? Aqui são as pedras. Então aqui são os montes. Como lá na Galileia era um lugar de pedras, de rochas, né? Um lugar. Então tinha aqueles montes, os montes eram de pedra, gente, tá? Era vulcânicas. Então, o que acontecia? Ia juntando aquelas pedras. E as pedras ali faziam uns montes. E aí,
A mostarda entrava debaixo, o vento colocava a mostarda debaixo das pedras e ela, com toda essa força, com toda essa garra, com toda essa persistência, ela conseguia sair. Ela conseguia empurrar o monte para o outro lado. Amém? É muito comum você ver na Galileia árvores de mostarda com um monte desse do lado, com um monte de pedra do lado, caído. Então, olha só, o grão de mostarda, ele é persistente, ele é determinado, ele é obstinado, ele é incansável, ele é decidido, ele é paciente, ele é inabalável e ele é insistente. A gente pode usar todos esses adjetivos para o grão de mostarda. Ele foi empurrado à medida que ele foi se fortalecendo dentro da terra, ele foi crescendo para fora, e dentro dessa força que ele vai empurrando um monte de pedras. Está dando para entender? Jesus não está se referindo ali às montanhas como nós imaginamos ou como nós pensamos. Não sei você, eu pensava assim, nossa, eu já pensava num monte bem grande, né? E quando eu li esse versículo, eu falava assim, nossa, como que... Será que tem alguém que tem a fé tão gigantesca nesse ponto de transportar um monte para o outro lado? Quantas vezes eu não fiz essa pergunta para mim? Quantas vezes, quando eu comecei aqui nesse ministério, que era só eu, uma amiga minha, quantas vezes eu não fui até ali na porta, naquela grade, e eu ficava olhando para lá e falava, Jesus, eu quero ter fé do tamanho, uma fé tão gigantesca a ponto de eu falar, um monte transporta para lá e um monte transportar, mas... E se a gente for pensar, se a gente tiver esse tipo de pensamento, esse tipo de imagem, nós vamos ficar frustrados, porque não é isso. Jesus está nos ensinando hoje realmente como que é. Jesus está se referindo aos discípulos, vocês não conseguiram expulsar o demônio do menino que se jogava na água, que se jogava no fogo, porque vocês não têm uma fé como esse grão de mostarda. Jesus pegou esse grão de mostarda que tinha ali na Galileia, a árvore, o grão, um monte de pedras, e Jesus começou a ali falar para os discípulos, ensinar os discípulos, espera aí, olha como que o grão de mostarda faz. O grão de mostarda, ele é assim, ele vem com o vento, entra debaixo da pedra, aí ele vai se enfincando, ele mesmo, ninguém planta, mas ele vai se enfincando, e ele vai descendo, ele vai criando força, ele vai enraizando, e ele vai querendo encontrar a luz. E ele vai caminhando. Quando ele está bem forte lá na terra, bem enraizado, ele sobe. E aí, com a força que ele tem lá por baixo da terra, que as raízes estão bem fortes mesmo, aí com aquele potencial de força, ele vem e ele empurra a pedra. É isso que Jesus está falando. E Jesus fala para os discípulos, vocês não foram persistentes. Vocês não foram determinados. Vocês não foram obstinados. Vocês não foram incansáveis. Vocês não foram decididos. Vocês não foram pacientes. Vocês não foram inabaláveis. Vocês não foram insistentes com esse menino. Jesus fala isso para os discípulos. E ainda, mais no texto que lemos, Jesus ainda lá embaixo fala assim, ó, certas
Certos demônios só saem com jejum e oração. Jesus fala para eles. Jesus fala assim para eles: o tempo que vocês estão comigo, vocês estão caminhando comigo já há algum tempinho, vocês não aprenderam nada? Vocês não conseguiram entender? Por isso que Jesus usa a analogia do grão de mostarda, porque ali a cultura era, Jesus ensinava usando o que tinha, usando ali tudo que estava ali. Aí Jesus falou: vem cá meninos, vamos aprender um pouquinho, vamos nos aprender aqui com um grão de mostarda. E para as pessoas, né, nós estamos em jejum aqui na igreja, né, jejum e oração. Para as pessoas fazerem jejum e oração, ela tem que ter, Jesus falou para eles também. Jesus falou assim, ó, você tem que ter persistência em jejuar, você tem que ser determinado para jejuar, você tem que ser obstinado para jejuar, você tem que ser incansável para jejuar, você tem que ser decidido para jejuar, paciente para jejuar, você tem que ser inabalável para jejuar, você tem que ser insistente para jejuar. Porque se a gente não tiver essas coisas, a gente não consegue jejuar, entendeu? Porque a nossa vida tem que ser de jejum e oração. Nós nunca sabemos o que vai acontecer, o que vai aparecer para a gente. Nós precisamos estar ali o tempo todo. Não é só os 30 dias que a igreja colocou para que nós ficamos em jejum e oração. Mas você pode continuar o seu jejum. Você pode continuar a sua oração. Nós precisamos estar pronto. Os discípulos não estavam prontos. Então Jesus vai lá e mostra para eles, vocês têm que ser assim. Amém, igreja? Para isso que Jesus está falando para os discípulos e para nós hoje. Vocês não conseguiram porque não foram persistentes o suficiente. Eu ia morrer se Jesus falasse para mim. Vocês não conseguiram expulsar esse demônio porque vocês não se fortaleceram nas suas raízes. São as raízes que prendem a árvore ao solo. As raízes que têm a força. Jesus está falando, olha, vocês não foram como esse grão de mostarda. Eu estou aqui explicando para vocês como ele faz, e vocês não foram como ele. Eles caíram no solo e aprenderam a entrar debaixo das rochas sozinho. Ninguém veio aqui e plantou ele, não. Ele foi lá debaixo. Ele foi se enfiando, ele foi se fincando na terra. E agora vocês estão abalados? Jesus fala para os discípulos, vocês estão abalados por pouca coisa? Vocês não conseguiram expulsar o demônio desse menino? Porque vocês não foram obstinados em aprender com esse grão de mostarda. Buscando a luz. A luz é a palavra de Deus. A luz é Jesus. A luz é a palavra de Deus. Que exemplo mais lindo que Jesus deu ali. Que exemplo maravilhoso que Jesus ali mostrou para os seus discípulos e está mostrando para nós hoje. Que nós precisamos ter uma fé inabalável. Quando o pai do menino entregou o menino a vocês, Jesus falou para eles, vocês se cansaram, vocês desistiram, vocês se abalaram, vocês não foram pacientes o suficiente, vocês não foram insistentes o suficientes. A fé, meus queridos, a fé tem que promover em nós persistência.
Amém? A fé tem que promover em nós persistência. A fé tem que promover em nós determinação. A fé tem que promover em nós obstinação. O grão de mostarda não empurrou aquela montanha da noite para o dia. Amém? O grão de mostarda caiu na terra e o vento soprou e o levou debaixo das pedras. Ali ela começa a fincar suas raízes. Para que eu e você tenhamos fé inabalável, nós precisamos nos fincar na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Eu não me canso de falar aqui em cima que nós precisamos viver a palavra de Deus. Não é só ler, mas é viver, é praticar, é usar a palavra de Deus. Jesus está ali falando com eles. Peraí, como assim? Vocês andaram comigo esse tempo, agora vocês não conseguem expulsar o demônio desse jovem? Mas, como Jesus é maravilhoso, Ele sabe de todas as coisas, então essa história tinha que estar aqui para que eu e você pudéssemos aprender dela também. Amém? Primeiro Ele vai sustentar a terra, o grão de mostarda. Vai buscando sustentação pelo solo. Depois que ele estiver seguro com as suas raízes sustentada, ele começa a crescer. Depois que você estiver sustentado na raiz, que é a palavra de Deus, que é Jesus, aí você começa a crescer. Enquanto você não estiver fincado na palavra de Deus, você vai permanecer do jeitinho que você está. Você não vai crescer. Você não vai subir. Você vai permanecer ali. Mas quando você vai se fincando na palavra de Deus, você vai crescendo. Amém, igreja? Depois que o grão de mostarda estiver seguro com a raiz sustentada, ele começa a crescer para cima. E é isso que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a crescer para o alto. Com toda essa sustentação que ele buscou, agora ele empurra a montanha. Ele empurra as pedras. Ele se torna uma árvore grande. Gente, dá uma olhada aqui, ó. A árvore da mostarda, ela é grande. Ela é forte, ela é robusta. Mas embaixo dela, imagine a raiz que essa árvore não deve ter. Imensa. Imensa, gigantesca. Assim como todos nós temos que ter uma fé como a de um grão de mostarda. A fé como um grão de mostarda, sem sombra de dúvida, ela move montanhas. Amém? A fé como o grão de mostarda, ela vai ajudar, essa sua fé for como de um grão de mostarda, ela vai te ajudar a vencer todos os montes que estiver do teu lado ou em cima de você, ou na sua frente. Porque se a sua fé for como um grão de mostarda, ela vai te fortalecer no seu corpo. Ela vai fortalecer a sua alma. Ela vai fortalecer o seu espírito. E ela vai te fortalecer. E aí, quando nós estamos fortes em Cristo Jesus, quando nós estamos fincados na raiz, que é a palavra de Deus, nós vamos crescendo e nós vamos empurrando tudo que vem. Não é verdade? Nós vamos empurrando a montanha, nós vamos empurrando as pedras. Então, igreja do Senhor,
que eu e você possa saber que não é um monte como nós pensamos. Que não é um monte como nós imaginávamos. Jesus aqui, ele ensinou simples. Ele usou o que ele tinha ali para ensinar os discípulos a ter fé. E o que ele tinha ali era o grão de mostarda. O que ele tinha ali era para ensinar para ele e para nós nesta noite. Que a nossa fé tem que ser firme, que a nossa fé tem que ser persistente. Vamos falar junto? A nossa fé tem que ser persistente, determinado, obstinado, incansável, decidido, paciente, inabalável e insistente. Amém? Só assim que nós vamos empurrar o nosso monte. E olha só, quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei imaginando Jesus ali com os seus discípulos contando. E Jesus falou assim, peraí, vamos pegar a nossa cultura de Israel aqui, do nosso país. Vamos pegar o que nós temos aqui e vamos aprender. A fé não é como você está pensando, a fé não é você transportar montes. Mas a fé que Jesus está falando para nós é isso, que nós precisamos ser enraizados na palavra de Deus. Nós precisamos ser enraizados no Senhor. Nós precisamos ser enraizados no Espírito Santo. Nós precisamos ser enraizados na palavra de Deus. Não tem como você conseguir vitória se você não for enraizado na palavra de Deus. Não tem como você resolver os problemas se você não for enraizado na palavra de Deus. Não tem como você resolver situações se você não jejuar e se você não orar. Gente, isso é a vida do crente. A vida do crente não é comer o tempo todo e não jejuar, gente. A vida do crente é a base de jejum e oração. A base do crente, para ele poder se fortalecer, é estar em jejum. É sair de um, entrar no outro, é sair de um, entrar no outro, é sair de um, entrar no outro. Até os nutricionistas falam para a gente jejuar. Quem aqui já assistiu palestra Eles falam, faz o jejum, 24 horas, para poder limpar o organismo. Até o Senhor colocou isso até na nutrição. Então, o que nós estamos esperando? E a Bíblia já falava de jejum e oração. A Bíblia já tinha isso para nós. A Bíblia já tinha isso para os nossos antepassados. A Bíblia já tinha isso para gerações passadas. Mas a gente só dá um clique quando nós assistimos ou ouvimos algum nutricionista falando assim, você tem que fazer um jejum de 24 horas para poder limpar o seu organismo. Mas a Bíblia já está nos ensinando isso há anos, há séculos. E muitas vezes nós não damos valor à palavra de Deus. Nós damos valor para a palavra do nutricionista. Então eu vou jejuar, então. 24 horas. Vai limpar meu organismo? Beleza. Agora a palavra de Deus está aqui, ó, para a gente usar. E a Bíblia já fala de jejum há séculos. Então, se você quer ter vitória, se você quer ter uma fé como um grão de mostarda, é só você ser persistente, determinado, obstinado, incansável, decidido, inabalável, paciente e insistente.
pessoa só consegue fazer jejum se ela for tudo isso, porque senão ela para no meio do caminho. Quantas vezes? Até eu já fiz isso. Eu comecei um jejum e parei. Há muito tempo atrás. Já fiz jejum de 80 dias. Então, que a gente possa estar sempre determinado a prosseguir e enfincar nossas raízes na palavra de Deus, que ela é genuína e eficaz e ela faz tudo por nós. Amém, igreja? Então, hoje nós aprendemos que não é transportar os montes, mas é enficar as raízes na palavra de Deus. Amém? Pedi para o André colocar o louvor. Nós vamos orar. Em nome de Jesus. Não precisa ficar em pé, não. Você pode ficar no seu lugarzinho mesmo sentado. Que você vai orando e pedindo para Deus, para que você possa ser como esse grão de mostarda que o Senhor deu exemplo para nós. Que o Senhor deu esse exemplo para os discípulos. Que a fé deles teria que ser como esse grão de mostarda. Que a fé deles tinha que ser enraizada. Que a fé deles tinha que ser forte. Que a fé deles tinha que ser inabalável. E Jesus foi explicando. E que a sua fé possa ser desta forma, como Jesus nos ensinou nesta noite. Então, em nome de Jesus, que você ora ao Senhor agora nesta noite. Que você pede ao Senhor uma fé dessa. Pede ajuda para Deus. Fala, Deus, eu preciso ter uma fé firmada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Vai falando com Deus. Vai falando com Yeshua. Vai falando com Ele nesta noite. Fala, Jesus. Abre o seu coração para Ele. Fala, Jesus, eu preciso te conhecer mais. Eu preciso conhecer mais a tua palavra e aplicar mais nela. Eu preciso, Senhor, te adorar, Senhor, em todo tempo. Eu preciso, Deus, aprender como esse grão de mostarda. Eu preciso, Senhor Jesus, ser enraizado na sua palavra, no Senhor. Eu preciso, Senhor Jesus, buscar soluções na tua palavra. Eu preciso buscar soluções para minha vida, Senhor Jesus. Senhor, no Senhor, Pai. Senhor, eu não posso, Senhor Jesus, buscar soluções para minha vida em mim ou em outras pessoas. Mas, Senhor, eu posso buscar soluções, Pai, no Senhor. A tua palavra, Deus, é real, ela é verdadeira, Senhor. A tua palavra está aqui aberta para nós, Papai. A tua palavra está aqui, Senhor, para nós seguirmos, para nós, Senhor Jesus, podermos, Senhor Pai, Todo-Poderoso, Pai, usar a tua palavra, Senhor, ao nosso favor. A tua palavra é a tua boca falando conosco, Deus. A tua palavra, Senhor Jesus, nos traz refrigério, nos traz cura, nos traz proteção, libera bênçãos para nós, Pai. Que a tua palavra, Senhor Jesus, nesta noite, venha liberar, Senhor Jesus Cristo, bênção, venham liberar curas da alma, cura física, cura mental. Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha curar nesta noite casamentos, venha curar nesta noite, Papai, em nome de Jesus. Papai, que a tua palavra nesta noite, Senhor, e que a nossa fé, Senhor, seja, Pai, como um grão de mostarda, que nós vamos crescendo, Senhor Jesus, na tua palavra, e que nós vamos, Senhor Jesus, transportando os montes que estão, Senhor, perto de nós, montes que estão do nosso lado, montes que estão em cima de nós, mas que nós, Senhor Jesus, vamos transportar, Senhor Jesus, esses montes, Senhor, para lá, Senhor, do outro lado,
com o poder da tua palavra, Deus. Com o poder da fé, Senhor. Senhor, com a fé, Senhor Jesus, regada no Senhor, Pai. Enxertada no Senhor, Deus. Que nesta noite, Senhor, o Senhor venha renovar as nossas fés, Pai. A nossa fé. O Senhor venha renovar, Senhor, em nós, Pai, a confiança, a fé, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Yeshua Mashiach. Ah, Jesus. Que o Senhor venha, Pai, sobre nós, Pai, nesta noite. Edificando a nossa fé, Deus. Edificando a nossa fé no Senhor, Pai. Que nós, Senhor Jesus, não nos abalemos por pouca coisa. Como ele disse aos discípulos, vocês se abalaram por pouca coisa. Vocês não persistiram. Vocês não insistiram. Vocês desistiram. Vocês pararam. E o Senhor Deus não quer isso para nós. Ele quer que nós avancemos, que nós crescemos, que nós saímos e que nós crescemos a ponto de transportar montanhas em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Yeshua Mashiach. Obrigada, Senhor Jesus, por esse momento em qual o Senhor nos ensinou, Senhor, nesta noite, Pai. Senhor Jesus, como transportar os montes, Deus. Muito obrigada pelo seu ensinamento, Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor tem, Pai, para nós, Senhor Jesus, Senhor Israel, o hebraico, Senhor, para nos ensinar, para, Senhor Jesus, trazer a revelação da tua palavra mais profunda, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina, Deus, a cada dia. Obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia na tua presença. Obrigada, Senhor, por mais um dia na tua casa de oração. Obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia, Senhor Jesus, que nós estamos respirando. Obrigada, Jesus, por mais um dia que nós podemos contemplar a beleza do Senhor, a santidade do Senhor, a glória do Senhor, a majestade do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por ter aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo impulso que o Senhor dá em nós. Obrigada, Senhor, pela ousadia, pela coragem. Obrigada, Senhor Jesus, pelas mãos, Senhor Jesus, porque o Senhor colocou nas nossas mãos, Senhor Jesus, poder, Senhor, poder para curar, para libertar, Deus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor vem, Senhor, nos ajudar a entender, Senhor Jesus, essa palavra, esse texto de hoje. Obrigada, Espírito Santo, obrigada. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E as palmas louvam o Senhor em nome de Jesus Cristo. E o culto está encerrado em nome de Jesus. Se Deus é por nós, e em todos os momentos das nossas vidas, e Ele é mesmo. E Ele é a resposta mesmo, gente. Ele responde todas as nossas questões, todas as nossas perguntas. Ele é o nosso Deus. Em nome de Jesus, o culto está encerrado. Glória a Deus. Até quinta-feira. Eu